Fala, meus amigos e amigas são paulinos, uma excelente quinta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Tricolor, que está focado, se preparando para o jogo contra o Cruzeiro neste final de semana, sábado, às 21 horas, lá em Minas. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias dessa preparação, como o Crespo tem quebrado a cabeça em relação a como vai montar o seu ataque devido à lesão de André. Além disso, mais algumas informações aí do Tricolor. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e vamos aí com o vídeo. No departamento médico do Tricolor Paulista, porque é impressionante como as coisas se complicam no departamento médico do São Paulo. André Silva, pelo São Paulo, ele que agora fica nesse imbróglio se vai ou não fazer uma cirurgia, ele tem 86 jogos, 50 como titular, 22 gols, 7 assistências. Minutagem dele até participar em um gol é de 153 minutos, com finalizações por jogo, uma média de 1,4, finalizações no alvo 0,5. 11 vitórias garantidas com gol ou assistência do jogador. Fizemos uma pequena substituição aqui no nosso estúdio. Saiu o Mário Marra, pelo menos aqui por um tempinho. Voltou o Rafa Marques, mas agora chamamos também o Eduardo Afonso. Ele vai atualizar para a gente as últimas informações e já falamos sobre o Departamento Médico Tricolor. Oi, Marcela, como é que você tá? Boa tarde a todos no estúdio, ao fã de esportes. Voltamos aqui de CT nesta quinta-feira com algumas notícias importantes do São Paulo. A principal delas é que o Oscar, que já está lesionado há mais de 4 semanas, um problema na vértebra, ele começou hoje, quinta-feira, a fazer os primeiros trabalhos no gramado. Corridas ao redor dos gramados do CT, sempre com a supervisão da fisioterapia. Quando completar 8 semanas, daqui a 2h30, ele passa por um novo exame e aí o Departamento Médico de São Paulo terá algo mais preciso quanto ao seu retorno aos gramados. Se vai demorar muito mais ou se ele fica à disposição, provavelmente, se isso acontecer, após os jogos das quartas de final da Copa Libertadores da América. Outra boa notícia do DM é que o Wendel também treinou o tempo todo e vai retornar no jogo contra o Cruzeiro neste sábado em Belo Horizonte. Ele pode substituir a Enzo Dias, que está suspenso. Mas como ficou muito tempo afastado, a parte física está um pouco comprometida, o Patrick Lanza talvez seja a primeira opção do técnico Hernan Crespo. Para este jogo, Marcos Antônio, André Silva, Lucas Moura, Arboleda, o próprio Oscar, Caleri, Luiz Gustavo, Alisson, Rian Francisco, estão todos fora, todos entregues ao departamento médico. E 2 últimas informações. O André Silva ainda não decidiu com os médicos do São Paulo se vai para a cirurgia que foi indicada pelo Dr. Moisés Cohen no ligamento posterior do joelho direito e para por uma temporada inteira, ou se tenta o tratamento convencional para, quem sabe, se recuperar e voltar no final do ano ou no início do ano que vem. E para o seu lugar, o São Paulo está tentando a negociação com Marcelo Rian, jogador revelado pelo Itabaiana, com passagens pela base do Bahia, pelo profissional do Bahia e que desde 2022 está no Japão. Ele pertence ao Tóquio FC e o São Paulo está tentando um empréstimo deste jogador até o final da temporada. É isso, Marcela. Volto com você. Boa sequência de Sport Center. Valeu, Edu Afonso. Muito obrigada, então, pelas informações. Sem o Oscar voltando, pelo menos é uma perspectiva. Mas é complicado o departamento médico e como isso dificulta muito a vida do Crespo. Eu acho que até, inclusive, na hora que a gente fizer qualquer tipo de juízo de valor sobre o trabalho do Crespo, precisa considerar as dificuldades, né? O Eduardo Afonso citou 8 jogadores sem condições de jogo, mais da metade em condições normais de temperatura e pressão, ela é composta por titulares, né, no chamado São Paulo ideal, embora a gente não saiba exatamente quais são as ideias do Crespo quando tiver todo mundo, ele não teve em nenhum momento todo mundo à disposição. São Paulo tem muita gente de qualidade técnica do meio para frente, eu acho que é impossível você colocar ao mesmo tempo Lucas Moura, Luciano, Oscar, Ferreirinha, todo mundo jogando ao mesmo tempo, acho que isso não vai acontecer na jurisdição do Crespo, a não ser em algumas partidas em especial, por uma necessidade, uma circunstância. Apesar disso, é muita gente boa fora e aí é preciso considerar isso quando for feita alguma crítica à performance de São Paulo, embora o Crespo tenha muito mais boas atuações do que mais atuações desde que reassumiu o comando do São Paulo. E sobre o André Silva,
Eu tenho visto na internet muita gente opinando, sabe? Palpitando. Ah, não, espera logo. Ah, não, espera. Com a sua faculdade de medicina ali em dia. Gente, pelo amor de Deus, se os médicos, os estudiosos dizem que é uma cirurgia facultativa, ele precisa conversar com os médicos de São Paulo e tomar uma decisão. E qualquer que seja a decisão que ele tomar, ela tem que ser respeitada, é constitucional. Ninguém tem o direito de se meter na cirurgia alheia, né? Pois é. E agora, claro que vai ser uma conversa, ele precisa. E é claro que qual é a tendência do jogador? Não, vamos esperar, dá para melhorar. É claro que ele vai ficar pensando e tentando... dá uma tristeza, né? E é claro que ele vai pensando que o tratamento convencional, ele vai... vamos fazer uma coisa conservadora aqui, não precisa ir para a cirurgia. A ideia é essa, se vai para uma cirurgia, demora muito mais, a recuperação de 6, 7 meses. Bom, veremos os próximos dias, mas é claro que os médicos do São Paulo, junto com o André Silva, eles vão tomar a melhor decisão para o jogador e também para o clube. O São Paulo está com mais um pepino, né? Os jogadores se machucando. Ontem a gente trouxe a informação do André Silva. Eu vou trazer o Brizola para trazer uma atualização. Tem notícia boa para o São Paulo, vinda do departamento médico? Porque, olha, difícil a situação, hein, meu amigo? Você é muito engraçadinha, Joana, tudo bem? Mas pior que tem notícia boa. E vou começar por ela, então. Porque o Wendel, que se machucou lá no fim de julho, lateral esquerdo, estava no melhor momento dele no São Paulo, ele funciona bem, né, nessa linha, nesse esquema do Crespo com 3 zagueiros. Ele tá para voltar. O Wendel eles poderiam dar uma segurada nele para depois da data FIFA, né, já que o São Paulo vai ficar 2 semanas sem jogos. Mas o Wendel evoluiu super bem, inclusive nos últimos jogos que eu fiz lá no Morumbi, o Wendel é muito simpático, eu sempre pergunto pra ele, assim, pessoalmente, ele para o aquecimento e vai lá conversar com a gente, e ele falava que realmente estava se sentindo muito bem, então tem uma chance real dele ser relacionado e uma chance, inclusive, dele começar como titular, porque o São Paulo tá sem o Enzo Dias, o lateral esquerdo que vem assumindo a posição desde que ele se machucou. Tá suspenso, então o Wendel pode ser uma ótima notícia porque vinha em boa fase e porque o São Paulo precisa nesse jogo. A situação do André é mais complicada. O André se machuca no segundo tempo do jogo, não é um lance assim super visível, ele até quase faz um gol no lance que ele é substituído. Ele não fica reclamando ali no joelho, mas sai com dores. E aí, ao fazer os exames, ele tem um estiramento no ligamento cruzado anterior, estiramento é um alongamento da fibra muscular, né? Então ele esticou o ligamento cruzado anterior e ele tem uma lesão no cruzado posterior, ou seja, é uma situação complicada. A indicação médica do consultor médico do São Paulo, que é o Dr. Moisés Cohen, é para cirurgia, mas o staff do jogador, o atleta e também o pessoal do Departamento Médico de São Paulo, eles estão analisando, porque ligamento cruzado posterior não é tão simples quanto o anterior, né? Apesar do anterior ser uma lesão grave, é que o Caleri, por exemplo, se recupera nesse momento, é que o Rian Francisco. Então eles estão analisando, vamos ver se eles conseguem resolver com um tratamento mais conservador, mas a notícia não é boa pro André, viu, Joana? Não é. E assim, engraçadinho não, amigo. É rir pra não chorar, né? Porque realmente é difícil. E infelizmente a gente sempre fala do departamento médico do São Paulo cheio, né? Agora tá o do Corinthians cheio também. Obrigada pelas informações aqui ao vivo. Que pode aparecer aí no São Paulo. Conta pra gente quem é esse jogador e como é que tá essa negociação. Luísa, PVC, de primeira, é a notícia repetida, né, Luísa? São Paulo quer contratar, São Paulo não tem dinheiro. Quase já um ponto e vírgula na frase. Mas é isso, acredito que seja Marcelo Rian, tá? O nome surgiu hoje. O que me falaram, Luiz, é o seguinte, que não é exatamente a opção do São Paulo, mas é uma das opções do São Paulo para contratar um novo centroavante depois da nova lesão aí, agora do André Silva, né? Então, o Marcelo Rian surgiu no Bahia, a gente está vendo aí os dados dele, e foi lá pro Japão. Ele não é o artilheiro da Liga Japonesa, mas está ali entre os maiores goleadores, marcou 7 gols nesse ano, e é um dos nomes que surgiu aí do São Paulo, tentando com alguma criatividade encontrar um jogador que possa vir para fortalecer o elenco sem dinheiro. Então a intenção do São Paulo é contratar o jogador por empréstimo, com opção de compra, e é esse o modelo oferecido ao FC Tóquio, pelo Marcelo Rian. A janela fecha dia 2, né? Então a gente tem pouco tempo. Mas o que me falaram é que não é a única frente, não. O São Paulo trabalha com outras frentes, além do Marcelo Rian.
Boa. Ô PVC, você conhece esse jogador? É um jogador, um centroavante que pode contribuir aí pro São Paulo? Um jogador, pelas informações que a gente tem, né? Ele é alto, tem 1,90 de altura. Ele foi formado no Bahia também, então tem esse começo aí no futebol brasileiro e ainda jovem. 23 anos, a gente pode até colocar aí na tela a arte do Marcelo Rian. Atual temporada, 25 jogos, 12 gols. E ele começa a sua trajetória no futebol no Bahia. Passa pelo futebol japonês, onde esteve, né? No Yokohama, o Segato-Sul e no UFC Tóquio também. Então, essa é a trajetória de Marcelo. Ali está Marcelo Rayan. Afinal, PVC, é Marcelo Rian ou Marcelo Rayan? E eu não conheço o jogador, estou vendo os números dele e hoje eu falei mais cedo com gente que acha que é possível formar um time do São Paulo para jogar todas as competições até o final do ano sem contratar um centroavante. Claro que essa informação de que pode contratar, o São Paulo está procurando um nome importante no mercado até segunda-feira, porque terça fecha o mercado. E se tiver uma oportunidade de mercado, se o Marcelo Rian for uma oportunidade de mercado, vai contratar. Mas o São Paulo já trabalha com a possibilidade de não contratar e de fazer aquilo que a gente falava ontem sobre o Tapia, por exemplo. O Tapia pode ser o centroavante, ou pode ser o ponta de lança, ou você pode fazer um time sem centroavante com 2 pontas de lança entrando em diagonal. Me parece que é o cenário mais provável, porque o São Paulo não tem dinheiro e não vai contratar se não tiver convicção. Eu tenho convicção de que o Marcelo Rian é uma grande contratação? Eu não tenho, porque eu não conheço o jogador para dizer vai chegar e fazer gol. Então, eu tô achando que até segunda-feira, tô achando que não vai rolar, mas vamos ver. Tá achando que não vai rolar? Como é que tá esse termômetro aí? Até porque tem pouquíssimo tempo, né? A janela fecha no dia 2 de setembro, que é terça-feira, Éder. Eu até perguntei antes do programa, Luísa. Falei para algumas fontes lá do São Paulo. Falei, é obrigatório? É certeza que o São Paulo vai contratar um centroavante? E a resposta foi não. Não é certeza. Então o São Paulo está sim buscando, está bem ativo no mercado, mas falar que com certeza o São Paulo terá um centroavante contratado até o dia 2 de setembro é mentira, não é certeza ainda. Mas é isso que o São Paulo busca e trabalha para fazer. Eu não conheço também o futebol do Marcelo Rian, um jogador que surgiu hoje e ele saiu do Brasil. Ele jogou muito pouco no Bahia, né? Ele jogou brasileiro de aspirantes pelo Bahia, então é um jogador que a gente começa a estudar agora. Ele está 4 anos no Japão já, né? Ano passado ele fez 15 gols em 33 jogos, foi a melhor temporada dele, mais artilheira. E esse ano, esses 25 jogos e 12 gols, sendo 7 na Liga Japonesa. O artilheiro da Liga Japonesa não é o Marcelo Rian, é o Léo Ceará, que é brasileiro também, ex-Vitória, com 15 gols só na Liga Japonesa. Mas ele é um dos artilheiros da Liga Japonesa. Então, o São Paulo continua mapeando mercados possíveis para conseguir contratar, pelo menos ter mais uma opção. Mas é isso, a informação é que não é certeza que o São Paulo fecha a janela com mais um centroavante, não. Meu grande diretor Lucena me sopra aqui que o vice-artilheiro é o papagaio, o Rafael Elias, da Liga, que o futebol brasileiro conhece bem. Agora, uma coisa eu posso afirmar, se PVC não conhece o jogador, ninguém conhece, gente. Não conhece, alguém conhece. Não conhece não, não conhece não, PVC. Se você não conhece, eu tô surpresa que o scout do São Paulo conhece o atleta, viu? Não riam de mim. Não tô rindo de vocês, estou exaltando o seu conhecimento e a sua dedicação e a sua competência. Mas eu não vi, se eu tivesse visto o nome dele antes de estar no programa, eu teria procurado vídeos dele, tentando entender o estilo. Mas eu vi agora, o Éder que trouxe a notícia em primeira mão. Isso aí, muito bem. E em primeira mão, Éder está trazendo também informações. De primeira mão, porque aqui não é a primeira mão, é de primeira mão. Éder também traz informações sobre Lucas Moura, um assunto que muito interessa ao torcedor são paulino, né? O torcedor está preocupado com o Lucas, que não consegue ter uma sequência de jogos, já ficou fora da partida contra o Atlético Mineiro e agora a tendência é que fique fora do jogo contra o Cruzeiro também pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana. Éder, conta pra gente, teve uma reunião para resolver essa situação, para definir qual é a melhor forma de lidar com a situação do Lucas, o que o São Paulo está planejando. E parece que reuniu todo mundo, né? Chamou preparação, comissão, uma comitiva ali para avaliar. Gente, o que a gente vai fazer sobre a situação do Lucas?
É isso, Luiz. É assim, é uma reunião que não foi específica agora, tá? Para definir o que faria com o Lucas agora. É uma reunião que me disseram que ela é bem corriqueira, assim, ela acontece com bastante frequência e ela reúne o jogador, a preparação física, o DM, o departamento de fisiologia e o Hernan Crespo. Já tinha acontecido em outros momentos essa reunião, inclusive quando ele ficou fora do clássico contra o Palmeiras, no sintético. Não foi exatamente um pedido do Lucas, mas uma decisão dessa reunião. Como é que funciona essa reunião? Eles entram todo mundo numa sala ali, os jogadores que têm alguma questão física, né, para o próximo jogo, o jogador participa, esses departamentos que eu citei participam e o técnico participa. E cada um expõe ali o que tá sentindo ou o que tem de dados, né? Então o Lucas chega lá e fala, bom, eu treinei aqui, ontem eu senti um pouco, hoje eu não senti nada, não sei, como é que tá aí os meus exames? Né? E aí o departamento médico fala, ó, aqui nos seus exames tá desse jeito, a fisiologia apresenta, ó, para a gente as nossas estatísticas estão dessa forma, né? E o Crespo também está ali ouvindo tudo, e aí eles pegam todo esse aglomerado de informações para definir se vai colocar o jogador ou se não vai colocar o jogador na próxima partida. Então, naquela vez, contra o Palmeiras no gramado sintético, foi uma decisão que saiu dessa reunião. Não é propriamente o Lucas que chega e fala, Crespo, não quero jogar amanhã, não quero jogar nesse jogo. Ele vai para essa reunião e ele fala, ó, eu senti aqui, eu senti ali, talvez seja melhor segurar esse jogo, ou por mim eu posso ir, o que vocês acham? E aí nessa reunião que é tudo definido. Então foi novamente feita essa reunião antes do jogo contra o Atlético Mineiro e decidiu-se, diante de todas as informações apresentadas, em segurar o Lucas nesse jogo e no jogo contra o Cruzeiro para prepará-lo da melhor maneira para a Libertadores. E o que não é exatamente o que o São Paulo queria, tá, Luiz? O São Paulo acha, e eu conversava com pessoas lá de dentro, que achavam que o Lucas estava 100% treinando, que sim, sentia uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, mas que, como ele mesmo falou, hoje no futebol, quem não sente dor com esse calendário tá mentindo. Né? Então ele sentia uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, mas não era nada que impedia ele de arrancar, de fazer as movimentações que ele gosta de fazer. Mas o São Paulo achava que ele ia conseguir já continuar jogando e que o que faltava para ele voltar a ser aquele verdadeiro Lucas, né? Que é a aspa do Crespo na coletiva, o verdadeiro Lucas, o que faltava era mesmo ritmo de jogo. Que só iria adquirir esse ritmo de jogo atuando, tendo mais minutos. Mas aí, depois dessa reunião, com tudo apresentado, tudo que foi colocado na mesa, o São Paulo optou por tirar ele dos jogos, dar um passo atrás na recuperação, para fortalecer ainda mais, para ele poder voltar. E aí, pensando, priorizando totalmente a Copa Libertadores depois da data FIFA contra a LDU. E vou trazer aqui agora uma matéria do GE.com falando desse desempenho de Crespo após assumir a comissão técnica do São Paulo. Abre aspas, sob o comando de Crespo, São Paulo tem aproveitamento de campeão do Brasileirão. Tricolor conquistou 74% dos pontos desde a sua chegada. Em 9 jogos são 6 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota que foi para o Flamengo logo na sua estreia. Enfim, o São Paulo se tornou um time completamente diferente desde a chegada de Crespo. O bom futebol apresentado tem se transformado em vitória e no Campeonato Brasileiro o rendimento sob o comando do argentino é superior ao dos campeões brasileiros nos últimos anos. Crespo dirigiu a equipe em 9 partidas e foi derrotado apenas uma vez para o Flamengo, e isso aconteceu na época na sua estreia. Desde então, o Tricolor empatou 2 vezes e venceu outras 6, atingindo a grande marca de 74% de desempenho. Se você comparar com os últimos campeões brasileiros, o Botafogo na temporada passada somou 69% de aproveitamento, o Palmeiras 71%, anteriormente em 2022 também 71%, já o Atlético Mineiro 74% e em 2020 o Flamengo 62%. Enfim, em sua última entrevista coletiva, o treinador são paulino até brincou com a questão e lamentou não ter retornado antes ao clube, que poderia estar em uma condição melhor no campeonato. Abre aspas para Crespo, uma lástima, tinha que chegar antes. É um momento bom, legal, em que dá tudo certo, com comprometimento das partes dos atletas, grupo que tem fome, tem ânsia de ganhar. A fase atual do treinador mudou as projeções do clube para o ano. O foco na chegada do treinador era fugir ali da zona de rebaixamento que estava incomodando a equipe, e as Copas haviam ficado em segundo plano. Com a arrancada conquistada e o time na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro,
o São Paulo pode voltar a sonhar com uma boa campanha e com o título da Copa Libertadores. Enfim, uma ótima matéria aí do GE, né? Trazendo essas informações do Crespo, que realmente mudou a cara do São Paulo e agora faz o torcedor são paulino, todo mundo criar uma expectativa que realmente dá para ganhar a Copa Libertadores. É muito possível. Basta continuar com esse trabalho, pezinhos no chão, e quem sabe dá para sonhar com o tetracampeonato. E no Brasileirão, tentar somar o máximo de pontos possíveis, e quem sabe título meio difícil, mas tá ali pelo menos conseguir garantir uma vaga direta na próxima Libertadores. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!